Aí vamos chamando o jornalista Jonas Melo. Jornalista, boa noite, chega mais. Comunicando, Jonas Melo. Muito boa noite a você, Moraes Filho, boa noite ao Fabiano Soares, aí na máquina de som da Rádio Assunção, na noite desta sexta-feira, 25 de julho de 2014, programa Liberdade de Expressão, logicamente só pode ser na Assunção. E a CAGES vai implantar o sistema de esgotamento sanitário no município de Viçosa, no Ceará. A obra receberá um investimento de 14 milhões de reais, com recurso do programa de aceleramento do crescimento. E é o PAC especial que tem, e do governo do estado do Ceará. Serão beneficiados cerca de 15 mil habitantes. O sistema de esgotamento consistirá em coletar os esgotos das 4 bacias distintas através de 24.209 metros de rede coletora. Cada bacia será contemplada por uma estação elevatória de esgoto que receberão o afluente coletado de sua bacia para recalcar para outra bacia próximo ou para encaminhar até a área de tratamento. A estação de tratamento de esgoto irá tratar o esgoto de todas as bacias contempladas nesse sistema. O prazo previsto para a finalização é de 540 dias. Então haja prazo aí, quase 2 anos aproximadamente, meu caro Moraes Filho. E a mulher de Schumacher pode vender o jato do ex-piloto de Fórmula 1 para tratamento. Viu como o mundo dá muita volta, viu, Moraes? Quem diria que Schumacher poderia ficar sem movimento no corpo todo, totalmente paraplégico, em cima de uma cama, dependendo de uma pessoa e de uma equipe médica para cuidar dele. Campeão que brilhou na Fórmula 1, 8 vezes campeão mundial, e aí hoje se acha numa situação lastimada. Por isso é que eu digo que esse mundo dá muita volta. Muito bom. Cuidado, hein, pessoal. Nunca deve querer ser muito importante, porque tudo passa. E nem deve humilhar ninguém. Também não. Cuidado, hein? Passa. Às vezes a pessoa quer ser tão orgulhoso, tão soberbo, cheio de prepotência e arrogância, não respeita ninguém, acha que está no poder a vida toda. E aí, quando acontece um exemplo desse aqui, que você vê aí, a Corina Schumacher, que é esposa do alemão Michael Schumacher, colocou o jato da família à venda para pagar os custos de tratamento do ex-piloto de Fórmula 1, que segue internado em Lausanne, na Suíça. Segundo o jornal alemão Bild, desta sexta-feira, Corina estaria pedindo 200 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, pela aeronave. O jato Falcon 2000X tem as iniciais de Schumacher na parte traseira da fuselagem e custou cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente 75 milhões de reais. Estão vendo aí esse jato por aproximadamente um valor que não é o valor de mercado, para cuidar das diárias do hospital onde ele está internado e sem previsão de alta e sem movimento nenhum no corpo. Portanto, meu Deus, só Deus mesmo para a gente ter realmente a confiança. Às vezes as pessoas se acham poderosas, como eu disse a você. A gente nunca deve querer ser mais do que todo mundo, porque um dia a casa cai. E aí ninguém deseja mal para ninguém, porque o mal se destrói. Essa é a verdade, meu caro Moraes. É perigoso. É verdade. E o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ele viajou nessa sexta-feira, dia 25 de julho, à América Latina e ao Caribe para visitar 5 países, entre eles o Brasil, onde, segundo a imprensa, assinará um empréstimo de 500 milhões de dólares de um banco japonês à Petrobras. Ou seja, a Petrobras está pedindo um empréstimo, Moraes, de 500 milhões de dólares ao banco japonês. A Petrobras está quebrada. Aí a gente não vai falar aqui porque se criticar acha que a gente está falando mal. Deixa para lá. E a viagem desse cidadão aconteceu depois que o presidente chinês Xi Jinping ele finalizou uma visita de 9 dias pelo continente. As duas potências tentam estreitar os laços com as economias latino-americanas mais importantes e ricas em recursos naturais. O senhor Abe também visitará o México, a Trinidad e Tobago, Colômbia, Chile e Brasil. A imprensa japonesa também indicou que Abe abordará no Brasil uma proposta para aumentar de 5 para 11 o número de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O Japão e o Brasil, junto à Índia e à Alemanha, defendem há tempos essa ampliação dos assentos permanentes ocupados atualmente por Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China. Mas nós vamos com informação direto de Brasília, porque hoje, Moraes, é Dia da Mulher
Negra. É comemorado no Brasil pela primeira vez. 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data marca a resistência da mulher afrodescendente contra a opressão de gênero, o racismo e a exploração de classe. No Brasil, esta é a primeira vez que a data é comemorada. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Cariane Costa. No Brasil, esta é a primeira vez que a data é comemorada. Sancionada em 2 de junho de 2014, a Lei do Dia Nacional da Mulher Negra é conhecida também como Dia Nacional de Teresa de Benguela. A ativista do coletivo Pretas Candangas, Paula Baduino, explica quem foi Teresa. Ela veio da África para o Brasil, traficada junto com os outros africanos, e aqui ela liderou um grupo de pessoas que fugiram da escravidão, formaram um quilombo construído a partir da fuga. Em Brasília, vozes nacionais e internacionais femininas se juntaram no Festival Latinidade, que vai até o dia 28 para debater e compartilhar experiências sobre a preservação da tradição cultural negra. O festival conta com importantes participações, como a ativista negra norte-americana Angela Davis e a escritora de Moçambique, Paulina Chiziane. Paulina emocionou a plateia ao relatar histórias de mulheres da região onde mora e fez um apelo. Se a humanidade inteira percebesse que o negro é filho de Deus e é um ser sagrado, talvez não cometessem esses crimes. Apesar do Brasil conviver com um tipo de violência diferente à realidade das mulheres africanas, para a escritora brasileira Ana Maria Gonçalves, não há muito que se comemorar quando o assunto são as políticas públicas. A gente tem visto retrocessos, principalmente em relação ao corpo feminino, a políticas públicas que tem a ver com relação ao corpo da mulher. Durante o encontro foi anunciado para maio de 2015, em Brasília, a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, violência e pelo bem viver, como explica a coordenadora do Movimento Negro Unificado, Angela Maria da Silva. Então a gente vai para as ruas para dizer, primeiro, nossos ancestrais construíram esse país. Esse país foi construído com o leite das mulheres negras, com as amas de casa. E desde 300 anos que a gente não tem reparação da nossa história. As informações sobre a Marcha Nacional das Mulheres Negras estão no site 2015marchamulheresnegras.com.br. De Brasília, Cariane. Portanto, essa é a informação, Brás. E agora tem uma nova regra dos aeroportos aqui do Brasil. Novas regras para pouso e decolagem. Uma portaria publicada esta sexta-feira no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, estabelece as novas regras a serem seguidas pelos aeroportos para fazer a distribuição dos horários de pouso e decolagem de aviões. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Jéssica Gonçalves. Os aeroportos de todo o país terão que cumprir novas regras para distribuir os horários de pousos e decolagens dos aviões, os chamados slots. A portaria, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, tem como objetivo evitar os atrasos e minimizar os efeitos da lotação dos terminais. Segundo os documentos, os aeroportos de grande porte que estiverem com a utilização da pista, pátio ou terminal comprometidos poderão ser declarados coordenados pela ANAC. A resolução considera como pontuais os horários de partida ou chegada que tiverem desvio de no máximo 30 minutos. De Brasília, Jéssica Gonçalves. O plenário do Senado pode aprovar nos próximos dias o projeto que moderniza a Lei Geral de Licitações. Uma das mudanças, Moraes Filho, prioriza a qualidade e não o valor como critério da contratação pelo poder público. A repórter Érica Christian tem mais informações direto de Brasília. Uma das votações previstas para o esforço concentrado de agosto é a modernização da Lei de Licitações, que nos seus 21 anos de vigência foi alterada por 80 outras normas. A relatora, a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, afirmou que a proposta desburocratiza e torna eficiente o processo de compras e contratações do poder público. Ela aumentou de 8 mil para 80 mil o valor que dispensa a licitação. O projeto acaba com a carta convite e com a tomada de preço, modalidades que consideram as empresas já cadastradas e torna obrigatório um seguro no valor de 30% da empreitada. Cátia Abreu ressaltou que a nova lei também punirá o descumprimento do contrato. Outra coisa importante é com relação às penalidades
daqueles que não cumprem contratos, que entram nas licitações apenas para venderem depois, sem a menor condição de participar, mas também penalizando os governantes que não pagam as suas empresas fornecedoras. O líder do Democratas, senador José Gripino Maia do Rio Grande do Norte, avalia que a nova lei vai reduzir o uso do regime diferenciado de contratação, que confere a uma empresa a realização de todas as etapas, do projeto à execução da obra. É um grande instrumento para você oferecer aos licitantes, aos participantes, e fazerem a obra bem feita pelo menor preço, com o projeto previamente preparado. Pelo projeto, o Tribunal de Contas da União só poderá paralisar obras com suspeitas de irregularidades após comprovar que a sua suspensão causará menos prejuízos. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto da nova lei de licitações será votado pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian. Tá, então essas informações. São 21 horas e 20 minutos. Você continua com mais filho do programa Liberdade de Expressão na Social. Você, um excelente final de semana e até segunda com Deus. Um grande abraço. É com você mais, filho. Para você também, Jonas Melo, jornalista e radialista, nosso obrigado.